Faça Acontecer com Renata Lemos e com Paty Lisboa, o seu podcast que traz assuntos sobre empreendedorismo, carreira, liderança, gestão de pessoas e, claro, histórias de quem fez acontecer, né, Renata? Isso mesmo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Guilherme Eto, que está aqui com a gente. Obrigada, Guilherme, por poder estar aqui com a gente nesse podcast e contar um pouquinho da sua história e como você vem fazendo acontecer na sua vida. Então, fala um pouquinho aí. Quem é o Guilherme Eto? Show de bola. Gratidão, Rê. Gratidão, Paty, pelo convite. É uma honra estar aqui com duas feras. A Rê, que foi uma das minhas mentoras lá no início da minha caminhada. Então, uma pessoa que eu me espelhei muito no início, falei assim, eu quero fazer aquilo que aquela moça faz. Eu vou fazer aquilo um dia. Né? Então, muito da minha história começou com você e, obviamente, também com outros mestres. Mas eu comecei a minha caminhada buscando inicialmente desenvolvimento pessoal. Então, eu era gestor, eu era dono de uma empresa aos 22 anos e eu não sabia nada de gestão, não sabia nada de liderança, não sabia como lidar com pessoas, com equipes. Eu falei, eu preciso buscar capacitação, eu preciso me especializar, né? E aí eu caí no mundo do desenvolvimento humano, no mundo do coaching e afins, e aí o mosquitinho me picou, e desde então eu me apaixonei por isso. E aí, desde então, eu venho trilhando esse caminho, desenvolvendo também hoje equipes, desenvolvendo empresas, trabalho também com treinamentos para treinadores e para palestrantes. Então, me espelhei muito nos meus mestres. Falei que eu queria fazer o que eles iriam fazer um dia e graças a Deus hoje nós estamos aí. Ai, que honra, né? Eu fico até vermelha, né? Eu fico até vermelha de ouvir isso, mas é muito bom a gente poder ver, né, que faz parte, e você faz parte da minha história também, como treinadora, como mentora, enfim, fico muito feliz. E, gente, né, e para quem não conhece o Guilherme ainda, eu recomendo que você siga o Instagram dele, né, porque tem muito material valioso lá, material que ajuda as pessoas no desenvolvimento. E, Guilherme, eu queria começar esse papo, então, né, justamente você falou, você deu uma deixa bacana, né? Você falou do seu início e algumas palavras-chave, né? Você falou 22 anos, sim, empreendedorismo, solidão do empreendedor, necessidade de se capacitar e a busca por mentores, né? E tudo isso aqui está muito relacionado com o que a gente faz, né? E o que a gente fala aqui no Faça Acontecer, que é justamente essa trilha, que muitas vezes ela é uma trilha muito solitária, né? Se a gente não buscar realmente recursos, né? Sejam recursos internos e externos, a gente acaba se perdendo no caminho. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouco mais desse começo, né? E aí como é que foi isso? De onde você tirou aos 22 anos que você queria empreender? Até porque é uma idade de um jovem, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, né, será que eu preciso de estudar mais? Será que eu preciso de me preparar mais? E essa tomada de consciência do desenvolvimento, quanto que era importante para você, provavelmente isso aí foi o que determinou os resultados que você tem hoje, né? Sim, sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, não foi o meu primeiro negócio, né? Eu, com 16 anos, eu vendia roupa. Então, a minha história começou lá desde pequenininho, sempre empreendendo. Então, o que eu fazia? Meu pai morava em São Paulo, e na época não tinha Shopping Oi aqui, por exemplo, que dava para você comprar roupas mais baratas. Eu não tinha dinheiro, né? Eu venho de uma família que tem uma estrutura... eu sempre tive uma estrutura boa, sempre tive educação, mas era a conta certa. Então, nunca sobrou tanto, mas também nunca faltou nada. E isso me fez querer conseguir sair daquela situação. Então, desde muito novo, eu trabalho com vendas. Então, eu ia lá em São Paulo, meu pai morava lá, eu comprava roupa, vinha, trazia, vendia. E quando eu fiz 22 anos, eu tive uma possibilidade de montar um negócio com uma tia, uma confecção. Então, a gente tinha a casa da minha avó, que é situada num polo de moda em Belo Horizonte, que é no bairro Prado. Então, ali a gente construiu o primeiro showroom com uma fábrica em cima e o negócio foi crescendo, certo? E foi muito... Não teve um ponto marcante que me fez falar assim, eu preciso fazer isso. Não, as coisas foram acontecendo. Só que no processo que eu construí a empresa, aí sim começou a ter necessidade, porque eu não sabia como fazer. Eu tinha muita dificuldade, porque eu, jovem, trabalhando com pessoas mais velhas, subordinadas entre aspas, a mim, eu precisando dar um direcionamento para aquele pessoal, eu descobri que estava faltando algo de mim.
E aí que eu comecei a falar, olha, se eu não tenho a competência, eu preciso de buscar se eu quero fazer isso dar certo, se eu quero fazer isso acontecer, né? E aí eu comecei a buscar quais são os meios que eu tenho para conseguir isso da forma mais rápida, para conseguir crescer, porque tinha que ser rápido. Eu não poderia ficar, por exemplo, fazer uma outra graduação, eu já estava fazendo administração de empresas, porque eu já tinha a ver, mas eu não poderia demorar muito tempo. Então eu precisava de ferramentas, precisava de coisa prática, certo? E eu encontrei lá no início, muito no coaching isso, me deu ferramentas muito, muito boas de liderança, de gestão. Então eu falo que isso foi o pontapé inicial da minha jornada, certo? E foi uma jornada que esse pontapé surgiu por dor, porque realmente era uma coisa que eu precisava. Ou eu me capacitava, ou o meu negócio não ia dar certo. Então, foi essa que foi a pegada. E normalmente as pessoas, assim, elas têm que tomar decisões ou por dor ou por prazer, né? A gente fala que o ser humano funciona assim. Então, no seu caso, essa dificuldade, esse desafio fez com que você buscasse toda essa capacitação, todo esse conhecimento para chegar hoje aonde que você está. Quantos anos você está, Guilherme? Eu tô com 33. 33. Então, gente, 22 anos para 33, vão mais de 10 anos que você está nessa trajetória, né? E você fez uma mudança de carreira. Sim, fiz uma transição eu tinha essa empresa, depois de 4 anos a gente paralisou a empresa, a gente finalizou a empresa, e depois eu comecei a ir para a área de desenvolvimento humano especificamente. Então, trabalhando com treinamentos para empresas e, posteriormente, com treinamento para treinadores e para palestrantes que queriam saber o que eu fazia, como eu fazia. E aí eu quero também saber mais sobre isso, né? E por partes, né? A primeira parte, treinamentos corporativos. Conta aqui para nossa audiência, para quem, né, pode se interessar e, inclusive, querer contratar os seus treinamentos. Que tipo de treinamento corporativo você dá atualmente? Legal. Essa escolha surgiu também dos principais pontos que tinham sido dores para mim um dia. Então, qual que é o principal ponto que eu até ensino isso hoje para os meus alunos? Fala assim, a melhor forma de você criar um treinamento é olhar para a sua jornada e pensar o que já foi dor para você um dia e que hoje você pagaria para alguém te ajudar a resolver. E foi isso que me fez começar a minha jornada. Então, lá no início, eu comecei buscando sobre o quê? Desenvolvimento de pessoas, liderança, gestão. Então, hoje, esse é o meu principal foco de atuação, certo? Como eu trabalhei muito com vendas, sempre trabalhei com vendas também, eu também tenho um bracinho, um pezinho muito na área comercial, na área de vendas. Quem tá em vendas não tem jeito, né? É verdade. Sempre tem um bracinho ali. Uma coisa que nós três temos em comum, né? A gente começou aqui no mercado de vendas. De vendas. E, na verdade, todo mundo, independente do profissional que você seja, você tem que saber vender. A gente vende a nossa imagem, as nossas ideias, né? Um produto, um serviço. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou médico, eu não preciso vender. Você precisa vender. Eu sou dentista. Você precisa vender, né? Ainda mais hoje em dia com rede social, tanto que ficou mais fácil de as pessoas colocarem a cara ali num aplicativo, em alguma coisa, e vender a sua imagem, a sua credibilidade, né? Então, hoje ainda é muito mais fácil de a gente estar inserido nesse meio. Mas respondendo a sua pergunta, começou hoje exatamente para treinamentos de empresas, eu trabalho desenvolvimento de pessoas, principalmente na vertente de liderança. Maravilhoso. E aí também, né, um outro assunto que a gente adora, que a gente também é treinadora de treinadores, né? E como que é esse trabalho, né, Guilherme? Como você se despertou para isso e como que funciona? Legal. Eu comecei a me especializar em muitas metodologias. Então, eu tirei uns 2 anos sabáticos e muito estudo. Tava podendo, hein, Guilherme? Foi um apartamento. Né? Investimento, né? Foi um apartamento ali. As coisas não são tão fáceis assim. Exatamente. Tem que pagar o preço. Não adianta, gente. Não tem como... Não tem almoço grátis, né? Tem que pagar o preço. E pagar o preço significa estar conectado com quem já chegou lá. Então, por isso que eu me conectei na época com a Rê, me conectei com outros mentores, porque eu já sabia que eles tinham chegado lá. Eles já viviam aquilo que eu queria viver. Então, a forma mais fácil de você chegar lá é... Deixa eu ver o que você fez, eu vou modelar aquilo que você fez, eu vou seguir o seu passo. Vou te ter como meu mentor, né? E a minha carreira surgiu assim. Eu comecei a estudar tanto, capacitar tanto e fechar os meus primeiros contratos, que amigos treinadores de outras turmas, de outros programas, de outras formações estavam me perguntando, Guilherme, o que é aquilo que eu vi você fazendo, que você postou na rede social? Que dinâmica é aquela que você usou? Que tipo de treinamento você está fazendo? E aí virou a minha ficha, porque eu falei, poxa, se tem pessoas que estão querendo saber sobre isso, será que isso no meu meio que é pequeno, você já imaginou isso no Brasil inteiro, no meu estado, na minha cidade, o tanto de pessoas que querem fazer isso e não que sabem talvez como, né? Não sabem onde buscar, não sabem onde ter essas informações. E aí me veio o start de criar esse meu primeiro programa, que foi uma turma, que o meu treinamento chama Business Game Training,
que é uma formação de treinadores em aprendizagem vivencial, que é a utilização de jogos, dinâmicas, ferramentas, né, para colocar dentro dos treinamentos. A gente sabe que dá muita diferença quando você usa metodologias ativas vivenciais, né? E esse foi o meu start, assim, que me fez, na verdade, conseguir expandir o meu negócio. Porque antes eu estava com treinamentos dentro de empresas, atendia muito cliente em BH e região, mas com o Business Game eu consegui expandir para o Brasil inteiro. Então eu fiz 6, 7 capitais em 2 anos. Então foi o que me fez ter um crescimento na minha carreira, né? Vai ser exponencial. E além desse treinador, né, de treinar treinadores, você tem também a questão das palestras, não é isso? Sim, sim. Né, que é um outro produto que você tem. É porque na verdade, é uma estratégia, né, que nós treinadores, eu acho que é super válido, do conceito da gente ter uma esteira de produtos. Então, na minha visão, um treinador completo, ele tem que ter mais de um produto. Você tem que ter um treinamento mais completo, talvez um treinamento de 2 dias, talvez um day training, um workshop e uma palestra também serve. Por quê? Palestra é uma porta de entrada muito boa para empresas. Sim. Constantemente tem empresas fazendo CIPATs que precisam lá de treinadores, tem sindicatos que contratam palestrantes para um evento específico e ali dentro tem diversas empresas. Então você ter um produto, uma palestra que tem um valor um pouco mais baixo, é uma porta de entrada para você ir ali mostrar o seu serviço e aquilo ali, obviamente, vai abrir portas para outros negócios dentro desse mercado. Então, a questão da palestra, ao meu ver, é essa porta de entrada, né? Que você tem para mostrar o que você veio, fazer um bom trabalho e dali surgirem novas oportunidades. Muito bem. Bom, a gente sabe que a gente está num momento agora de grandes mudanças de mercado, de grandes mudanças, inclusive de conteúdo, assim, de absorção de conteúdo, de formas de divulgar, igual você falou, né? Antes começava com as empresas, no trabalho, e a gente teve aí a pandemia, a gente teve essa explosão do online. Uhum. Como é que você fez acontecer nesse momento? Bom, eu vou dizer assim, que foi um pouco de... Não vou falar que foi só sorte, mas é porque eu já havia me atentado que o mundo estava indo para o digital. E se eu quisesse escalar o meu negócio, eu precisaria estar no digital. Primeiro porque eu queria levar meu treinamento para o Brasil inteiro. E eu falei, poxa, mas ninguém me conhece lá no Rio, ninguém me conhece em São Paulo, ninguém me conhece no Espírito Santo. Como que eu vou levar a minha mensagem até lá? Como que eu vou divulgar o meu treinamento? E o digital foi a forma que eu achei de entrar para divulgar esse treinamento específico. Só que para divulgar esse treinamento específico, eu precisei criar uma base, precisei criar uma estrutura, precisei adquirir novas competências do digital, que quando aconteceu a pandemia, eu já estava estruturado. Eu não estava escalando, eu não estava fazendo o negócio acontecer tão rápido, mas eu já tinha uma estrutura. Eu já sabia, por exemplo, criar as páginas dos meus sites, eu já sabia fazer um tráfego na internet para Facebook, para Instagram, já entendia de e-mail marketing, estratégias de vendas. Então, assim, o para casa já estava feito. E essa pergunta, dentro dessa sua resposta, Guilherme, e até hoje, você faz toda essa parte sozinho, esse processo? Não, hoje eu tenho equipe, né? Então, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda em alguns pontos. Algumas coisas estratégicas, que ao meu ver são estratégicas, como, por exemplo, a parte de gestão de tráfego hoje, que eu acho que é uma parte muito importante. Eu ainda faço, tá? Mas, por exemplo, eu já tenho design, já tenho equipe comercial, mas isso hoje, tá? Isso eu tive 1 ano inteiro para trabalhar e no início eu que fazia. Mas no início eu fazia minhas páginas, eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia para conseguir ter o resultado que eu tô tendo hoje. E graças a isso que eu tive, né? Então, até vindo para cá, eu comentei com a Rê, eu falei assim, Rê, o meu negócio ele era 80% presencial, 20% online. Com a pandemia, foi mais uma pressão, né? Mais uma coisa. Assim, mais uma obrigatoriedade. Exatamente. Agora eu tenho que fazer, né? Agora, ou você vai para o digital, ou você vai para o digital. Não tem outra saída, né? Como eu já estava com uma base, hoje eu virei para 80% digital, 20% presencial, certo? E eu tô vendo que é uma tendência que a gente vai ter, que eu vou manter, não deixando de lado o presencial, porque isso é missão, né? Isso é uma coisa nossa, de estar ali com o público. Se conectar, de estar próximo, isso é muito importante. Só que o digital, ele permite um alcance, uma escala, né, muito grande. Então, foi extremamente importante estar inserido nisso, nesse momento, certo? Eu costumo dizer que essa pandemia ela foi o maior acelerador digital de todos os tempos, né?
o que estava previsto para acontecer, o que a gente está vivendo hoje, estava previsto para 3, 4, 5 anos para frente. Então, o que a pandemia fez, ela puxou Acelerou. isso para cá e falou assim, gente, ó, o negócio é agora. É agora. E quem estava preparado, essa pergunta veio justamente porque eu vejo muitas pessoas da nossa área falando: ai, meu negócio parou, eu fechei meu negócio, como é que eu faço? Né? E a gente vê que tem como fazer acontecer. Nós fizemos acontecer. Né? Eu tenho falado que os melhores resultados que eu tive dentro do meu negócio foi agora, durante a pandemia. Sim. Eu comentei antes da gente entrar, falei que o mês de fevereiro foi um dos melhores meses da minha empresa por causa do digital, né? E hoje em dia, gente, não tem mais a gente como dar uma desculpa de falar assim, gente, eu não sei como faz. Gente, conhecimento é commodity, tá tudo na internet. Você abre o YouTube, você tem o que você quiser lá. Hoje em dia, você tem um canal de televisão na sua mão. Você pega o seu celular, a gente tá fazendo uma live aqui. Isso é um canal de televisão. Sim. Tem grandes players que têm mais alcance do que canais de televisão menores. Então, percebe que não é motivo pra gente falar assim, não, eu não sei. E aí, de novo, Guilherme, tem um post seu no Instagram que eu achei simplesmente genial. E ele vem de encontro com essa sua fala agora, e eu queria que você explorasse um pouco mais esse assunto. Guilherme, ele postou o seguinte, né? Ele postou assim: perfeccionismo é covardia. E aí a gente está falando justamente disso aqui agora, né? Que muitas pessoas falam, eu não estou preparada, eu não estou pronta, né? Não vai ficar bom, eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar, né? Fala um pouco disso, porque eu adorei essa frase. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque lá no início eu me ancorava em perfeccionismo para não começar. Na verdade, era medo que eu tinha do resultado que poderia dar, né? E eu usava, não, é porque eu sou muito perfeccionista, então eu não vou começar porque ainda não tá bom, ou então ainda não tô pronto. E aí a gente, principalmente quando a gente entra dentro do mundo do desenvolvimento humano, a gente fala assim, não, eu tenho que fazer um curso disso. Aí depois que eu faço um curso disso, eu tenho que fazer mais um outro. Não, depois que eu fizer o outro, aí eu vou estar pronto. E aí nunca acaba e a pessoa nunca entra em ação. E aí você vai se tornando um obeso mental, né? Você tá cheio de informação, mas você não põe isso em prática, você não põe para acontecer, né? Então, às vezes, quando a pessoa fala comigo que é perfeccionista, eu falo com ela assim, mas será que é perfeccionismo? Será que, primeiro, existe o perfeito? Porque, é perfeito para mim, mas que talvez não é para você. Talvez o que eu vou fazer hoje, uma pessoa vai achar fantástico. Para ela tá muito bom. Mas se eu não fizer, a pessoa nunca vai ter acesso a isso, né? Então, cuidado para que esse perfeccionismo não esteja travestido de uma covardia, no seguinte sentido. De uma desculpa. Desculpa, né? De não querer entrar em ação, de ter medo, principalmente do resultado, porque pode ser positivo, pode ser negativo, e muitas vezes do que as pessoas vão pensar, né? Porque, pelo menos o que acontecia comigo era, Guilherme, e se der errado, o que os outros vão pensar de você? Eu acho que essa é a principal dúvida, né? De quem tá nessa área e quer ir pra área de online. E aí? O que eles vão achar? O que eles vão falar? E se isso não for legal? E eu não tô bem, eu não tô fotografando bem, eu tô muito gorda, eu tô muito magra, eu tô muito velha, né? A gente vê tanto de desculpa. Tanto de desculpa pra permanecer como está, né? Confortável, né? E eu li uma coisa esses dias que foi muito legal. Falou assim, gente, tudo na vida é difícil. Então, por exemplo, ganhar dinheiro é difícil? É difícil. Mas viver uma vida miserável é muito difícil também. É muito mais difícil também. Ir pra academia é difícil? Mas viver uma consequência de você ter uma saúde debilitada é difícil? Então, a única coisa que você tem que fazer é escolher qual o seu difícil você quer. O que você quer para sua vida? Não tem nada fácil, nada cai do céu. E se cair, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, pode abrir o olho. É importante ter essa responsabilidade e cumprir os nossos desafios. Sim. Né? E as pessoas falam, às vezes alguém te vê hoje e fala, é fácil pro Guilherme fazer isso, é fácil pra Patrícia, é fácil pra Renata. Não é fácil, né, gente? Fácil. Mas é possível. E não foi fácil também, né, no início. Mas o importante é você dar o primeiro passo. E um conceito que eu gosto muito é você ser um amador profissional. É assim, eu vou começar do jeitinho que dá, com o recurso que eu tenho, no tempo que dá, mas eu vou fazer agora. E eu vou fazer acontecer. Vamos ver o que vai ser o resultado. Não funcionou? Uma coisa que eu aprendi com a PDCA. Então vou rodar o meu PDCA lá. Roda toda hora. Rodei, deu errado, o que a gente aprendeu, como é que faz, como é que eu faço de novo. E isso eu acho que tem que fazer parte de todos os nossos objetivos, de todas as metas, de todos os nossos sonhos que a gente tem. A gente precisa de colocar em ação. Sim, com certeza. Porque é muito triste a gente chegar numa idade
Né? E a gente já passou dos 40, já passou dos 30, né? Então, até chegar, tem uma rasteirinha por aí. Gente chegar lá na frente e falar assim, e se eu tivesse feito isso? Exato. Né? E se eu tivesse começado lá atrás? Exato. Porque chega um momento que a gente olha e fala, e se eu tivesse? Então, vamos tirar esse se da nossa vida, né? E vamos começar a fazer acontecer agora. Porque o que a gente quer ser no futuro depende do que a gente assume e que a gente faz a partir de agora. E é muito importante a gente ter essa consciência e assumir essa responsabilidade. E aí, uma outra pergunta que eu até te fiz, a gente estava num papo antes, você tá feliz agora da forma que você tá? É uma coisa assim. Como é que foi passar por isso tudo? E como é que você se sente agora? O que é que você pode falar para as pessoas sobre isso? Olha, eu acho que é o seguinte, a nossa carreira obviamente, todas as áreas da nossa vida são importantes, né? Mas a carreira, eu acho que ela tem um peso muito grande na nossa identidade, né? Porque se eu pergunto pra você, Paty, o que você é? A primeira coisa que você vai me falar é a sua profissão, o que você faz. O que você é? Então, a carreira tem esse peso. E mais de 50% das pessoas que eu converso hoje, eu pergunto, você tá feliz no que você faz? A pessoa, não. Mas por que você não muda? Eu fico triste com isso, gente. Por que você não muda? Porque aí começa aquele tanto de desculpa. E eu me via nessa situação lá atrás, né? Eu sonhava um dia em poder viver aquilo que as pessoas falavam assim, você tem que trabalhar com o que você ama. E eu falava assim, cara, isso é utopia. Isso aí é mimimi, né? Isso não existe. Sabe? Existe, viu, gente? Falaram assim, não, você vai saber que você trabalha com o que você ama quando chegar domingo e tocar a musiquinha do Fantástico, você não vai nem se importar. Eu falei, capaz que eu não vou me importar. Claro que eu vou me importar, segunda-feira eu trabalhar. Só que hoje, de verdade, a gente vive isso. E não tem... Não tem hora, não tem dia... Né? Não tem nada que impede a gente de fazer. Renata, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava em qualquer outro lugar da minha vida. Hoje isso é fato, tá? Sim. Só que é um trabalho que me cansa, talvez fisicamente, um certo ponto, mas a minha cabeça, ela tá o tempo todo querendo mais daquilo ali. Por quê? Porque, de verdade, aquilo pra gente não é um trabalho, sabe? Não é uma coisa que te desgasta, é uma coisa que te leva pra cima, né? Então, isso E que a gente vê que a gente está desenvolvendo, né? Sim. E eu acho que o ser humano precisa disso, desse sentimento que está desenvolvendo, que está crescendo. E eu fico realmente triste quando as pessoas falam, eu não estou feliz com o que eu faço, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu faço da minha vida. Né? E chegam pessoas assim pra gente, né? Nossa, com sonhos, com as metas, e falando, e aí, me ajuda a fazer isso. E é interessante isso, porque meu filho fala assim, nossa, mãe, você trabalha demais. Às vezes meu pai comenta e tal, mas você está trabalhando demais. Mas é uma coisa que eu faço sorrindo, né? Eu faço com os olhinhos brilhando. E não tem hora, não tem dia, não tem musiquinha do Fantástico. Exato. Né? Existe o momento de agora. E eu acho que o nosso trabalho ele é muito recompensador também, porque a gente está trabalhando com pessoas, mudando a vida das pessoas, impactando pessoas. Isso é o mais gente, gratificante. não tem preço. É verdade. Não tem Isso preço é mais nem gratificante. tempo. Exatamente. Você vê uma pessoa que você ajudou a pessoa a sair de um ponto, chegou no outro, e a pessoa tá satisfeita, a pessoa tá realizada, isso vale muito mais do que a recompensa financeira que o nosso trabalho permite. Mas é isso que é a grande missão, né? Você servir para outras pessoas. Como qualquer outra profissão, o pilar principal deveria ser o serviço. O servir. O nosso é uma profissão muito bonita porque a gente está desenvolvendo outras pessoas, né? Com certeza. Por isso que fala serviço, né? Que é servir. Muitas pessoas não têm essa percepção. Não tem essa percepção e nem entendem que a nossa missão na vida é servir, né? Uns aos outros. A gente está aqui no mundo é para servir. Esse é o propósito maior de todo mundo. Todo mundo fica em busca do seu propósito, né? Então aqui, ó, nós acabamos de... Você que está assistindo aí, que está escutando, você acabou de identificar qual é o seu propósito. Servir outras pessoas. Por meio da sua profissão, que seja, ok. Das suas habilidades, do seu talento. Dos seus dons, dos seus nisso conhecimentos. a gente encontra essa realização. Né? Que é o que a gente chama dentro da psicologia positiva da vida com significado. Né? Quando a gente encontra um significado no nosso trabalho, na nossa vida, e isso está ligado às outras pessoas. Isso não está ligado a nós mesmos. Então é muito bacana quando a gente fala disso, porque as pessoas acham, isso é utopia, isso é mimimi, propósito, felicidade no trabalho, isso não existe. Eu acho que nós três podemos falar aqui de carteirinha, né, que é possível. É verdade. Não é fácil, né? Não é um mar de rosas. Não é fácil, não Tem muito desafio. Trabalho dá trabalho, né? Assim, Guilherme falou aqui, e, né, que ótimo, porque pra mim não, tem dia que eu estou cansada, tem dia que tá difícil, tem dia que tá mas esgotada. ainda assim a gente faz com muito significado. Sim, né? sim.
Ai, que bacana. Bom, a gente tá chegando aí ao final aí do nosso bate-papo de hoje. A gente tá direto aqui do Estúdio 767. Então, gente, só para não esquecer, quem quiser acompanhar, né, o Guilherme Eto, @Guilherme Eto, a Paty Lisboa, @Paty Lisboa, comigo, @Renata Lemos Oficial. E a gente tem também o Instagram desse podcast, que é o Faça Acontecer Podcast. Então, fica com a gente fala hoje aqui diretamente do Estúdio 767, onde faz um trabalho super bacana e apoia a gente, né? Com certeza. Em tanto isso. E aí? Né? E agora no final? O que nós temos pro final, Paty? Pois é, eu queria muito que o Guilherme, né, ele terminasse esse papo aqui, justamente falando pra gente, Guilherme, assim, né, a gente falou tanto assim do poder da ação, né, e de como o conhecimento é potencial e a ação é o resultado. Que mensagem que você deixa para as pessoas que estão insatisfeitas, não têm felicidade profissional e aí de repente estão nos ouvindo, mas aí elas perguntam assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Por onde eu começo? Legal. Né? Por onde começar? Eu acho que o primeiro ponto é você traçar um planejamento para você de curto prazo inicial, tá? Porque às vezes você já está visualizando uma meta extremamente grandiosa, uma coisa que é totalmente distante, e aí você não vai conseguir dar continuidade nisso. Tá? Então, você vai trabalhar com pequenas vitórias. Você vai falar assim, olha, o meu objetivo é fazer uma transição de carreira, da carreira X para a carreira Y. Qual que é o primeiro passo da minha primeira vitória para eu saber que eu estou me aproximando desse objetivo? Porque quando você faz isso, você torna um negócio mais tangível. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu quero construir uma casa no Alphaville e eu vou gastar 3 milhões para construir uma casa. Isso é uma coisa tão distante para mim hoje, mas imagina se eu viro para você e falo assim, então tá, qual que vai ser minha primeira meta? Minha primeira meta vai ser juntar 10 mil reais para eu dar entrada no meu lote. Entende? Quando eu conseguir esses 10 mil reais, eu sei que eu tô chegando nisso. Isso vale para nossa carreira. Então, peraí, eu quero fazer uma transição de carreira? Eu quero ir para qual carreira? Qual é o primeiro passo para eu chegar naquilo dali? Quais são as primeiras competências que eu tenho que desenvolver para começar a dar esse passo? Entender que é um processo. Você vai fazer uma transição. Não é uma chutada de balde, é uma transição. Então, você vai identificar aquilo que você ama, aquilo que as pessoas falam que você faz bem, aquilo que o mundo precisa, aquilo que paga bem. Ikigai, né, Guilherme? Junta aí esses 3 negocinhos assim, já é um direcionamento da onde você foi chamado para estar. E a partir dali, começa a traçar mini ações que vão te aproximar 1 centímetro que seja daquilo que você quer. E quando você perceber, você vai olhar para trás, 1 ano que passou, você fala assim, nossa, agora eu já estou bem mais perto do que eu imaginava. Isso vai te dar o gás, vai te dar a motivação de fazer. Então, por exemplo, a minha transição de carreira, quando eu fui fazer, eu fiquei 2 anos para fazer minha transição de carreira. Então, eu precisei ver quanto era o meu custo mensal, o que eu gastava, e fui fazendo todo um planejamento. Isso foi me mantendo motivado para conseguir chegar ali onde eu sabia. Mas eu sabia onde era. Então, um passo anterior eu tenho que saber onde é também, né? Eu tenho que saber para onde que eu vou, para que eu possa me planejar. E também não vale só planejar, colocar no papel e não partir para ação. Né? Não fazer acontecer. É trabalhar depois do trabalho, viu, pessoal? Trabalha depois do trabalho, fala que não tem tempo, não sei o que. Trabalha depois do trabalho para você ver se você não tem tempo. Maravilha! Que papo gostoso, que mensagem bacana que a gente deixa para os nossos ouvintes aqui nesse papo de hoje. Então, Guilherme, muito obrigada mais uma vez por compartilhar a sua história, compartilhar a sua experiência. Fico muito feliz por todo esse sucesso e todo esse crescimento que você teve na carreira. E é isso aí, né? E despeço de todo mundo, agradecendo também ao Guilherme. Prazer estar aqui com você. E convidando todo mundo que está assistindo e que gostou desse podcast, manda para os seus amigos, divulga. Vamos todos fazer acontecer. E na semana que vem, tem mais um podcast. A gente está esperando vocês. Até a próxima semana. Gratidão, Valeu. pessoal. Valeu. Tchau.